Olá, meus amores do quarto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, ok? E hoje iremos de correção, vamos corrigir as páginas referente aos dois capítulos que a gente viu. Quais foram os conteúdos trabalhados? A gente viu o quê? Falamos de comércio, né? As primeiras trocas comerciais e depois o segundo capítulo, que falava também de comércio, né? A expansão do comércio. Então, vamos lá corrigir as páginas trabalhadas durante essas videoaulas, tá? Primeira questão, a gente vai para a página 133. O que está pedindo na primeira questão, gente? Os primeiros grupos familiares, eles plantavam e criavam animais com que objetivo? Qual era o objetivo que eles plantavam e criavam animais? Muito simples, né, turma? Era para garantir a sobrevivência deles. Então, eles produziam apenas aquilo que era necessário para a sua sobrevivência, ok? Vamos ver aí a resposta. Olha aí a resposta. Com o objetivo de garantir a sobrevivência do grupo, eles produzindo apenas aquilo que era necessário para a alimentação e para o uso da própria comunidade. Vamos para a questão 2. Lá na questão 2, como eram feitas as primeiras trocas comerciais? Como que eram feitas essas trocas, gente? Então, aquilo que eles produziam além do necessário, né, que era o que nós chamamos de excedente, o que eles produziam além do necessário era feita a troca entre os diferentes grupos, ok? Olha aí a resposta, conferindo aí a resposta, corrijo tudo direitinho, turmas. Questão de número 3. Leia as frases a seguir e escreva V para verdadeiro e F para falso. Vamos ver as alternativas. A primeira alternativa diz o seguinte: as trocas de produtos começaram apenas há 200 anos. Foi, turma, apenas há 200 anos ou tem mais tempo? Acho que tem mais tempo. Fizeram direitinho a questão? Colocaram V ou foi F? Tenho certeza que vocês colocaram o F. Vamos ver a segunda. O desenvolvimento das técnicas agrícolas favoreceu a troca de produtos entre os grupos familiares. É verdadeiro, turma? É sim, né? Corretíssimo. Então, V de verdadeiro. Há 10 mil anos, as trocas comerciais eram feitas de maneira direta. Era assim, turma? Era durante esse período de 10 mil anos atrás? Era feita troca direta, um produto em outro produto? Era sim, então também V de verdadeiro. A última alternativa. As trocas, elas ampliavam a diversidade alimentar dos grupos. É verdadeiro, turma? Ou F de falso? Fizeram o quê? Confira aí, turma. V de verdadeiro. A partir dessas trocas, né, que o grupo começou a trocar com outros grupos, então ampliou, né, ficou mais diversificado os produtos alimentares desses grupos, tá? Porque o que um não tinha, trocava com o grupo que já tinha produto, né, que era em excesso. Então, favoreceu sim. Então, vai ficar como falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Então, só a primeira é falsa, ok, turma? Vamos para a próxima página, que é a página 135. Como os grupos estabeleceram os valores, né, para os produtos que eles trocavam entre si? Como foi estabelecido esses valores, gente? Lembra? Responderam? Pesquisaram aí no livro? Então, como era feito? Então, eles estabeleceram valores considerando o tempo de trabalho, né, empregado em cada produção. Lembra que falei para vocês durante a videoaula que essas trocas eram feitas diretas? Depois eles perceberam que essas trocas estavam injustas, né, porque tinha produto que eles produziam rapidamente. No caso do peixe, era rapidinho, ele ia lá, pescava, aí trocava em outro produto que demorava muito tempo para produzir, para colher, secar, para poder fazer a troca. Então, eles perceberam que essa troca estava injusta. Aí, a partir daí, eles estabeleceram valores, considerando o tempo de produção que era empregado em cada produto, tá? E alguns produtos levavam maior tempo e outros não. Questão número 5. Encontre no diagrama o nome de alguns produtos utilizados nas primeiras trocas comerciais. Tenho certeza que vocês fizeram corretamente, que essa questão é a questão que vocês gostam de responder. Então, vamos lá. O primeiro produto, peixe, né, turma?
depois eles trocavam ave, também ferramentas, né? Eles passaram a produzir ferramentas também para trocar. E cereais, tá, turma? Tem mais? Olha o trigo aí também que eles trocavam, ok? Vamos para a próxima questão. Reúna-se em grupo com alguns colegas e imagine 2 exemplos de troca, né, com valores equivalentes, que poderiam ser feitos dos produtos encontrados naquele diagrama que vocês encontraram. Então, como não dá para fazer em grupo, né, turma, que está todo mundo na sua casa, então você ia fazer com quem? Com a pessoa que está aí do seu lado, lhe auxiliando nas atividades, ok? Era pessoal, mas eu coloquei aqui uma sugestão, ok? Para vocês. Se vocês responderam, então pode deixar a resposta de vocês, porque é pessoal, tá? Só dei aqui uma ajudinha. Então, a troca de 2 cestos de cereais poderia ser trocado por um cesto de peixes, né, que eram equivalentes. 2 cestos de trigo por um conjunto de ferramentas, né, e outras combinações que julgavam-se equivalentes. Vamos para a questão de número 6 da página 137. Com o uso da moeda, o que foi que mudou, turma, nessas trocas comerciais? Mudou alguma coisa? Essas trocas comerciais mudou sim, né, meus amores? Elas deixaram de ser diretas, né? E passaram, né, a ser diferente, passaram a ter um valor correspondente. Olha aí a resposta, tá? As trocas comerciais deixaram de ser diretas, de um produto por outro, e cada produto passou a ter um valor equivalente, né, a determinada quantidade de moeda. Vamos para a questão 7 na mesma página. Lá na questão 7, você vai observar essas imagens e relacionar cada troca, né, que representa a sua descrição. A imagem A, temos aí batatas, um saco de batata, e temos aí uma ovelha, um bode. Letra B também e a letra C. Viram aí as imagens? Vamos ver o que é que está pedindo nas alternativas. Primeira alternativa, troca de mercadorias por produto convertido em moeda. Qual será, turma? Vamos voltar lá para a imagem. Será que é a A, a B ou a C? Viram aí? Responderam o quê? Letra C, não é, turma? Troca direta entre produtos, né? Letra B, a imagem referente à imagem B. Troca direta de produtos com valores equivalentes, letra A. Conferido. Vamos para a questão 8, ainda da mesma página. Na questão 8, você ia reunir com um colega, 1 ou 2 colegas, e pesquisarem em livros ou sites de moedas que existem no mundo atualmente. Então, você ia procurar o nome do país, o nome da moeda, tá? Então, seriam 3 países e 3 moedas diferentes. Fazer sozinho em casa, porque não pode se reunir com os amigos, então com a ajuda de alguém que esteja lhe auxiliando aí nas atividades, ok? Então é uma resposta pessoal, uma pesquisa. Vamos para a próxima página, página 139. Temos um texto aí, meus amores, na página 139. Não coloquei o texto para não ficar tão extenso, mas o texto conta o quê? A história do dinheiro, como surgiu o dinheiro. Então, inicialmente, em uma troca comercial, o valor de cada mercadoria era determinada pela quantidade de tempo, né, para produzi-lo. Com o tempo, houve um grande aumento dessa quantidade e de variedade de mercadorias produzidas. Desse modo, tornou-se, né, impraticável calcular esse valor dessas mercadorias, desses produtos, tá? Então, as primeiras moedas de metal foram surgindo, foram feitas a primeira moeda de metal e de ouro. Então, tá tudo aí no texto para você ver na página 139 o texto para poder responder, ok? Então, segundo o texto, que outros materiais foram utilizados como moedas, tá? Então, foram utilizados metais, como ouro, prata, cobre e bronze, mas também surgiram, né, as cédulas de papel. Tá tudo no texto aí para vocês responderem. Próxima questão, questão de número 2. Com base em uma pesquisa em livros ou na internet, registre a sucessão de eventos que contam a história de determinado objeto. Para isso, escolha as principais transformações até chegar ao modelo utilizado atualmente. Você pode pesquisar a história do dinheiro do Brasil, né, em livro, do telefone também, da televisão ou de outros itens, tá? Então, também é uma resposta pessoal, uma pesquisa. Aí você iria colocar o primeiro evento, o primeiro produto, a primeira coisa que você pesquisou, tá? O segundo,
Também continuando a questão 2, tá? O terceiro e o quarto evento. Então, seria a resposta pessoais de acordo com a pesquisa realizada aí por vocês, tá, turma? Vamos para a página 141. De que maneira o comércio influenciou a ocupação do espaço e as trocas culturais entre os povos? De que maneira foi? Vocês lembram durante as videoaulas a respeito desse assunto? Então, esse comércio surgiu como? Essa pergunta, meus amores, já é referente ao segundo capítulo, que é o comércio e a ocupação do espaço. Como foi que influenciou? A expansão do comércio, o comércio passou aí mais longe, né? Os homens, eles descobriram o quê? Rotas, eles criaram rotas terrestres, né? Rotas marinhas e também fluviais, tá? Então, essa influência do comércio no espaço deu por isso, porque durante essa expansão comercial, eles também iam disputando os territórios, tá? Olha aí a resposta bonitinha para vocês. Então, a expansão do comércio para as regiões cada vez mais distantes permitiu o contato de diferentes povos, modificando a ocupação desse espaço pelas disputas dos territórios e promovendo também as trocas culturais, como a difusão de diferentes produtos, a língua, os costumes. Como eu falei para vocês, eles iam e, né, divulgavam, misturavam as culturas, faziam essas trocas culturais também, não só comerciais. Então, as trocas comerciais influenciou outras trocas que foram as trocas culturais. Eles trocaram conhecimentos matemáticos, conhecimentos astronômicos, né? Então, foi isso, turma, e vamos para a questão de número 2. Os fenícios, eles ficaram conhecidos por qual atividade? Tenho certeza que vocês lembram dessa videoaula. Foi a atividade o quê, gente? A atividade comercial, tá? Os fenícios, eles se destacaram muito dessa atividade comercial, tá? Olha aí a resposta, comércio marítimo, tá? Atividade comercial, comércio marítimo. Questão 3. Observe as imagens e responda às questões. Então, aqui nós temos observando o que aí nessa imagem? Imagem do dinheiro, né? Das primeiras moedas. Eram moedas fenícias, tá? Há cerca de 3.000 anos, tá? Atrás. O que esses objetos têm em comum? Observe bem, vamos voltar lá para vocês verem os objetos. Olha o que aqui tem representado nessas moedas. Observaram? Tem um dragão representado aí, elementos marítimos, não tem? Tem embarcação também. Então, essas moedas, elas têm em comum isso, elementos, né, que lembram o mar, elementos marítimos, tá? Olha, a moeda de origem fenício, e elas eram cunhadas também, tinham o quê? Embarcações, as ondas, tá, gente? E criaturas marinhas mitológicas, porque naquela época tinha a mitologia de que no mar tinha monstros, tá? Então, tinha toda essa mitologia, por isso que tem a imagem nas moedas de criaturas marinhas, tá? Questão de número 4. Quais foram os principais motivos dos conflitos entre os povos da região do mar Mediterrâneo? Quem lembra quais eram os conflitos? Então, esses povos, né, eles faziam conflitos por quê? Porque eles queriam o domínio dos portos, eles queriam o domínio, né, do comércio. Por isso que havia conflito entre eles, ok? Turma, vamos conferir a resposta. O controle dessas rotas comerciais, né, porque eles concorriam entre si pelo domínio, né? O domínio de portos e dos pontos comerciais, tá? Questão de número 5. Complete a frase com palavras destacadas abaixo. Nós temos que palavra? Mediterrâneo, comércio e atividade. Então, vamos completar o espaço? O quê? Dá para ser o Mediterrâneo? O Mediterrâneo era uma... Não combina, não, gente? Então, seria quem? O atividade também não, porque o masculino, atividade é uma palavra feminina, não dá o atividade. Então, quem foi que sobrou? O comércio. Então, o primeiro espaço você vai completar com comércio, tá? O comércio era uma Mediterrâneo, não dá, né, turma? Então, era uma atividade, tá? Comum aos diferentes povos que viveram na região do mar Mediterrâneo. Conferida aí a resposta, turma? Vamos lá para a página 145,
Questão 1, nós temos um texto também, que eu não coloquei para não ficar muito extenso, mas vocês têm esse texto aí no livro de vocês, que está na página anterior, né, na página 144. Então, turma, vamos para a primeira questão. De acordo com o texto, o que são bancos comunitários? Então, vocês leram o texto, tenho certeza que vocês responderam e a resposta está facinho. Eram bancos, né, criados pela própria comunidade, com o objetivo de desenvolver a economia local. Então, a comunidade, eles criavam esses bancos para desenvolver a sua economia. Então, o objetivo era esse, tá? Tá aí a resposta para vocês. Criados pela comunidade com o objetivo de desenvolver a economia local. Questão número 2, também referente ao texto, como o banco comunitário pode ajudar a desenvolver uma comunidade? Como é que pode, gente? O banco é uma importante ferramenta, porque o banco vai oferecer o quê? Benefícios, vai oferecer dinheiro para a produção e para o consumo. Vamos ver a resposta. O banco pode ser uma importante ferramenta para desenvolver a economia de uma comunidade, estimulando a produção também, né, e o consumo dos locais. Produtos, serviços, eles passam a ser produzidos e consumidos no próprio local, melhorando as condições de vida da população. Questão de número 3, meus amores, na página 145 ainda. Leia as afirmativas a seguir e V para verdadeira e colocar F para falso. Colocaram? Responderam, turma? Olha, tem que fazer essa atividade direitinho, turma. Vamos lá. As moedas sociais, elas podem ser utilizadas em estabelecimentos comerciais fora da comunidade. Verdadeiro ou falso? Colocar o quê? Vamos conferir a resposta. Falso, né, gente? Então, tinha que ser dentro da própria comunidade, não fora, tá? O objetivo dos bancos comunitários é o desenvolvimento da economia de determinada comunidade. Verdadeiro, né, gente? Então, o objetivo, a gente acabou de ver isso na questão, né? Na questão 1. Qual era o objetivo? Era desenvolver a economia do local, tá? As moedas sociais, elas podem ser utilizadas pelos moradores para comprar mercadorias e pagar por serviços. Também correto, né, turma? Olha aí o V de verdadeiro, conferindo as respostas, tá? Último item. A criação de bancos comunitários não recebe apoio da comunidade. Olha esse não aí, turma. Falso, né? Então, recebe sim apoio. Então, não poderia ser um V aí, tá? Questão de número 4. Além dessas moedas sociais e dos bancos comunitários, outra forma de desenvolver a economia solidária em uma comunidade é a realização de feiras, tá? Feiras de trocas, né? Onde eles trocavam lá um produto em outro. Que era para vocês fazerem nessa página. Reunir com colegas, né? Ou seja, fazer em casa com alguém que está ali auxiliando, pesquisar se existem feiras desse tipo no local em que vocês vivem. Aqui geralmente existe, né, turma? Nós temos feira aqui no nosso estado do Piauí, feira de produtos que vêm de um município, vêm de outro município, eles trazem dos municípios vizinhos para vender aqui em Teresina. Nós temos também feiras de livro, às vezes os pais fazem essa troca, né, de livros, então nós temos feiras sim, tá? Caso contrário, vocês podem organizar uma feira de troca na escola, tá? Então, não dava para a gente vocês fazerem essa questão aí, porque nós estamos em sala de aula. Os participantes poderiam trocar itens como livro, roupas, materiais escolares ou brinquedos, tá? Então, essa página eu passei para vocês fazerem pelo menos o item 1, tá? E era isso, meus amores. Obrigada pela atenção. Fiquem em casa. Façam sempre as atividades, tá, meus amores? E até a próxima aula.